tem por monumento as pedras pisadas no cais, ou seja, Salve, Viva o Almirante Negro, Revolta das Chibatas, e um samba belíssimo de João Bosco e Aldir Blanc, o mestre Sala dos Mares, que retrata um momento brasileiro importante e que acabamos de ouvir no nosso Sou Brasil. E vamos continuar com o Reinaldo Delgado, aproveitando a presença dele para falar agora um pouco sobre as guerras coloniais. Ele disse no primeiro bloco que vivia em Angola num momento do 25 de abril e traz de lá para a gente bastante reflexões sobre isso. Alguém disse, Paulo, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Você olhou aí de Éscola, Fernanda Montenegro. Cultura de Wikipédia, né? Boa, boa. Peguei na última hora aqui, diz que essa citação costuma ser atribuída ao filósofo Ésquilo. Tem também, é atribuída também a Philip Snowden e Samuel Johnson, mas na verdade ninguém sabe de onde veio essa frase. Mas é uma frase de impacto, né? Na guerra, a primeira vítima é a verdade. E a pergunta para o Reinaldo era essa: a gente pode garantir que nessa guerra também todos perderam? Claro, sempre se perde. Todas as guerras se perdem. E depois, há coisas muito interessantes. Eu comparo a nossa participação em todos os teatros. E eu, quando falo em todos os teatros, falo na Guiné, falo em Angola, falo em Moçambique, falo na Índia. Portanto, todos aqueles locais onde Portugal esteve em conflito direto com outros, com outra gente, como no caso da Índia, com a Índia propriamente dita. Mas o que é um facto é que a pouca preparação, eu comparo esta falta de preparação para entrar numa guerra, ou para participar numa guerra, era uma coisa absolutamente assustadora. E você fala de que período temporal, de que marco temporal? Em relação a quê? As guerras coloniais. As guerras mais coloniais, aquilo começou. Aquilo foi uma coisa muito prolongada, não é? Muito prolongada. Eu penso que aquilo começa nos anos 60, acaba nos anos 70 com o 25 de Abril. E eu estava há pouco a falar de ter que fazer uma correção da entrada de Portugal na Comunidade Europeia, que foi 85 e não 81. E muito obrigado pelo reparo. Obrigado a quem? Rosilda Portas. Olá, Rosilda, participando conosco também. Está sempre atento. É o Google. Olha, corrigimos o microfone. Que bom. Acho que a Primeira Grande Guerra, a participação da Primeira Grande Guerra com a Alemanha, aquilo não está muito relacionado. Aquilo não começa em França, onde nós tivemos uma enorme participação. Enorme e má e fraca participação, porque o melhor das nossas tropas estava em África, porque em África, tanto em Angola como em Moçambique, já estava instalado um conflito. Aliás, eu acho que os alemães tentaram ficar com as colónias de Angola e de Moçambique, através de uma guerra que eles começaram ali, acabou por ser resolvido muito rapidamente, para tentar conseguir aquilo que os ingleses não conseguiram em 1891, porque foi feito um ultimato, os ingleses fizeram um ultimato a Portugal em 1891 a exigir que Angola e Moçambique passassem para o direito inglês. E Portugal não concordou. Portanto, quer dizer, depois vêm os alemães para tentar ficar com essas colónias e iam tentá-lo fazer, ou fizeram militarmente. Portanto, a guerra com a Alemanha começa aí. O facto de depois Portugal, e como o Brasil, que já expliquei, ter ficado com os navios alemães e austro-húngaros, aí só veio agravar e acelerar uma situação que não foi muito agradável, até porque há muitos alemães que estavam a participar na guerra que viviam em Portugal. Portanto, havia aquela confusão de assim, quer dizer, estamos numa guerra, vamos ter que fazer, mas afinal dos nossos amigos, parte da família está em Portugal. Portanto, foi assim um conflito, uma coisa meio estranha. Aquilo que eu posso dizer, e que me deixou extremamente preocupado, é que na Primeira Grande Guerra o comportamento das tropas portuguesas em França foi uma coisa trágica, não é? E eu digo que na Guerra Colonial aconteceu exatamente a mesma coisa. As tropas portuguesas tinham uma preparação à volta de 2 meses e estávamos no mato aqui
Havia uma situação de mato onde tínhamos que aprender e tentar perceber das determinadas situações que nós íamos encontrar em África. No entanto, à chegada em África, nós vamos encontrar uma terra completamente diferente, que não se encontrava minimamente com aquilo que a gente tinha aprendido. Portanto, isto é muito interessante, que eu estive em África 27 meses, mas eu verdadeiramente só me senti minimamente à vontade passado 24 meses. Depois de lá estar 24 meses na guerra, pois eu estava preparado para fazer mais 24 meses. Simplesmente, ao fim de 27 meses, eu tive que vir embora porque tinha terminado a minha comissão de serviço. Portanto, quer dizer, todas estas coisas são difíceis de perceber, difíceis de gerir e que explicam de alguma forma como as coisas não correram melhor. Mas, pelo menos, como a guerra colonial acontece um pouco depois da guerra dos americanos no Vietnã, e há uma coisa que nós nos lembrávamos muito, era daquela frase muito, muito engraçada dos americanos que diziam: façam o amor, não a guerra. Sim. Como isso não podia acontecer connosco, a nossa opção foi: vamos fazer a guerra com amor. Portanto, acho que de alguma forma este era o espírito português que foi utilizado nas guerras coloniais. Portanto, montes de vezes acontecia alguém daqueles grupos identificados como terroristas começarem, aproximaram-se, armarem e tudo, armados, não é? Aproximavam-se e eram recebidos assim, com abraços. Quer vir, quer passar para o nosso lado, dá um abraço, então venha para cá. Mercenários, de certa forma. Era mais, não sei se eram bem mercenários, eram mesmo terroristas. Mas eu conheci gente da Zâmbia que participou na guerra, mas os piores militares que nós enfrentamos foram os cubanos. Tinha muito cubano em Angola. Mas por conta da estratégia deles, da capacidade... Sim, fazia parte do MPLA, Isso. portanto, e que estava a colaborar na guerra contra Portugal. Mas Portugal também tinha do nosso lado muitos catangueses, muita gente do Congo. Catangue é Congo, portanto, nós também utilizávamos muitos catangueses para dar apoio às nossas tropas. Uma mensagem aqui do seu fã, Carlos Leonan, sobre o roubo dos navios pelo Brasil e Portugal. Considero oportuno citar a apropriação e não roubo. E ele põe a apropriação em negrito. É uma palavra bonita. Apropriação, ele vai lá. Inclusive porque as convenções internacionais prevêem assim em tempos de guerra declarada. Apropriação e não roubo. Assim eu, humildemente, ouso complementar o senhor Reinaldo Delgado e o senhor Paulo Moran. Grande Carlos Leonan, nosso ouvinte, colaborador, meus agradecimentos. E nos ajudando a debater o assunto. E a Vera Calhari mandou mensagens por áudio, é uma palavra bonita, sobre a questão do Almirante Negro, mas como está em áudio eu não consigo ouvir agora durante a transmissão. Vou ouvir depois e a gente comenta no bloco seguinte. Na sequência, o que mais, Paulo Moran? Deixa-me só. Sim, diga lá. A apropriação acho que é uma palavra muito bonita. Cá, a palavra que se utilizou foi requisição. Exigência. É isso. Requisição é exigir o que viesse para cá. Requisição. Simplesmente, eu vi as cartas que foram entregues pela Marinha Portuguesa em nome do governo para mandar os tripulantes alemães para casa. E aquilo era de uma coisa do mais ridículo que eu já vi. Era uma carta escrita em português e dizer: pronto, tenho aqui esta carta, está aqui o decreto de lei que obriga a ir embora para casa, a deixar o navio ir embora e pronto, e está resolvido. E por favor, saiam que está na hora de ir embora. Ridículo, não é? É a guerra. E isso aconteceu um pouco por todo lado. Isto aconteceu em Angola, aconteceu em Moçambique, aconteceu na Índia, onde estavam navios alemães em território português. Portanto, quer dizer, o sistema era rigorosamente o mesmo. Podem deixar o navio, vou embora e que o navio, a partir deste momento, passa a ser nosso. E tinha condições para que eles fossem embora? Tinha. Porque no meio de uma guerra, no meio de um território em guerra, como é que eles se virem? Eu acho que pelo menos o transporte que foi assegurado. Sim. Agora, uma questão para a Rosilda também. Historicamente, que lições
podemos tirar desses erros históricos coloniais? Ou seja, o que a gente pode aproveitar, se é que a atual sociedade vem aprendendo alguma coisa, né, com o que tem acontecido? De alguma forma, eu acho que, pelo menos no meu caso, eu aprendi a viver, conviver e respeitar toda aquela gente que veio das colónias, pelo contacto, pelo conhecimento que eu tive com eles. Aumentou a admiração. Exatamente. Portanto, quer dizer, não sei se é admiração. No mínimo, será respeito. Respeito. Não é? Que é um grande legado pós uma guerra, né? Exatamente. Você sai de uma guerra Portanto, respeitando o que tentaram fazer como adversário, ou como aliado, ou como conflitante. Portanto, acho que a situação passa muito por aí. O que é que diz a sociologia, professora Rosilda Portas? É assim, enquanto eu vivi no Brasil, guerra para mim era uma coisa muito distante. Afasta só um pouquinho para não... Isso, assim, pronto. Ó, era uma palavra que tinha um significado estranho. As guerras tinham acontecido, mas felizmente nós não tínhamos nada próximo, né? Eu tive inclusive um vizinho que foi pracinha, né, na Segunda Grande Guerra, e eu vi as histórias dele, mas era um universo muito diferente. Quando eu cheguei em Portugal, eu encontrei muitos veteranos da Guerra de África, né? Pessoas extremamente traumatizadas, né? Na rua onde eu morava na zona do Marquês, aqui no Porto, tinha muita gente com muitos problemas mentais. E, normalmente, as pessoas que vivenciaram a guerra, que participaram de atrocidades, porque a guerra não foi uma guerra de paz e amor, né? Essas pessoas, elas nem sequer falavam. Principalmente as pessoas com quem eu fui convivendo, pessoas que estiveram na Guiné, né, não comentavam o que tinha passado. Então, durante muito tempo, as coisas foram ficando mais ou menos ocultas. Passado muitos anos, houve agora reportagens em que se começa a desvendar, né, tudo o que houve de ruim. Não quer dizer que não tenha havido coisas razoáveis, sim. Mas houve muita dor, né? Houve muita maldade. Guerra atrás dor. Exatamente. Muitas mutilações físicas e emocionais. E aquilo que eu percebi é o seguinte: Portugal começou a receber os portugueses que estavam em Angola, na África, né, toda, e que tinham nacionalidade portuguesa. Mas essas pessoas não foram recebidas aqui de braços abertos, não. Para já elas eram rotuladas, eram retornados. Uma vez uma pessoa virou para mim e disse que eu era retornada. Eu disse: da onde, meu senhor? É a primeira vez que eu venho para cá, eu só posso retornar do lugar onde já estive. Pois é, em tempo de tantos conflitos, o Sou Brasil trouxe uma grande reflexão sobre o 25 de abril, o quanto impactou e inspirou o Brasil, sobre as guerras coloniais, como disse o Reinaldo, mais um grande absurdo, e sobre as obras literárias do pesquisador, do historiador, para que a gente pudesse entender um pouco mais desse processo. Então, o Sou Brasil agradece imensamente a presença do Reinaldo, tal qual Camilo Júnior, Rosilda Portas e Paulo Moran. Pediria que fizesse aquelas considerações finais, porque o Sou Brasil continua com música popular brasileira. Diga lá, Reinaldo, gostou de participar? Gostei, que terá evidente que em relação ao trabalho que foi apresentado aqui, que falamos, eu tenho que lembrar mais uma vez da extraordinária importância da colaboração do Paulo para que o livro se venha a revelar, não vou dizer que é um enorme sucesso, mas pelo menos tenho tido algumas recomendações e alguns comentários em relação ao livro que me deixam extremamente feliz. E continuação de um bom fim de semana para todos, e estaremos de volta brevemente. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, de conversar sobre esse conhecimento que o Reinaldo tem como testemunha de um momento da história muito complicado para Portugal, e que abriu portas para um desenvolvimento que Portugal jamais experimentou. Quero agradecer também a oportunidade de ter trabalhado um livro com o Reinaldo, um livro muito interessante, que cruza informação, que tem um visual bonito, e eu espero poder trabalhar com os outros 2 livros também para colocá-los em comércio aqui em Portugal e futuramente no Brasil. Então, eu quero desejar a todos
um bom fim de semana e agradeço muito a presença no programa. É sempre um gosto, né, estar aqui, e eu quero deixar um agradecimento especial à Vera, né, pela homenagem que me fez, né? Não poderia ter sido mais apropriado, né, ouvir a voz do meu rei, né? Isso. Temos a felicidade de fazermos aniversário no mesmo mês. Eu acompanho a carreira dele há 61 anos, né? Esse ano que eu fiz 70. Já E vem do dizer, século passado. e Já dizer vem do que século passado. essas homenagens esse ano parece que estão sendo feitas para me derrubar, né? Porque começou pela visita da Ana Paula, de surpresa, vocês estão todos aqui mancomunados, Paulo, Marlúcio, Renata, né? E agora essa homenagem da Vera. Muito obrigada. Abril é sempre abril. Isso. Abriu sempre. Eu queria agradecer a enorme oportunidade e o privilégio que o Reinaldo nos deu aí, contando história, né? Eu sou apaixonado por histórias e eu quero deixar uma pergunta para o Reinaldo responder depois, que é o seguinte: essa ascensão que a gente tem visto aí de jovens defendendo esses regimes totalitários, a minha pergunta é: falta história nas escolas? Falta mais história na educação? Porque é impossível alguém que não viveu um regime defender a volta ou a existência de regimes totalitários, de regime de exceção, que literalmente assassinaram pessoas, né? Então, me parece que falta história, mas nada melhor que o Reinaldo para nos responder. Acho que é muito fácil responder essa pergunta dizendo que o problema não está nas escolas. Eu acho que as escolas ensinam aquilo que deve ser ensinado. Acho que o problema está na casa de cada um. Sim, também é importante reflexão, né? O que essas famílias estão produzindo. Mas muito obrigado por tudo aquilo que nos foi proporcionado hoje.